Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma sexta-feira. Sou Marcelo Murim, você está no canal Conexões e Crenças. Sexta-feira, dia 25 de outubro. Faltando 2 meses aí para o Natal, hein? Reta final do ano. Vamos lá, vamos em frente. Bom, você, como eu falei, esse canal Conexões e Crenças é o canal onde nós nos encontramos aqui 3 vezes na semana para fazer uma leitura comentada da Bíblia Peshitta nas segundas e quartas e do Livro dos Espíritos às sextas-feiras. Tá? Então a gente aqui às 9 da manhã, ao vivo na Twitch, faz a leitura comentada desses livros, né? E depois esse vídeo aqui a gente legenda, trata ele e sobe no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, muito bem-vindo aqui no canal Conexões e Crenças do YouTube. Deixe seu joinha aí se você está curtindo, compartilhe com as pessoas com quem você gosta, que gostam desse conteúdo. Clique no sininho para ser avisado aí quando tiver novas publicações, são todas segundas, quartas e sextas, como eu falei. E por enquanto a gente está com esse conteúdo. A ideia com o tempo é ir trazendo novos conteúdos. O propósito desse canal é provocar a busca do conhecimento, né? Para que a gente possa buscar o nosso autoconhecimento, né? Então, buscar informação fora para nos equilibrar e através desse autoconhecimento nos despertar, né? Então, novamente, né, o grupo é um canal aberto ao grupo, aberto a ideias. Claro que ele tem aí, né, um pouco da minha crença, né? Afinal de contas, foi eu que criei o canal, mas a gente está sempre aberto aqui a novas ideias e a ideias diferentes, né? Sugestões, a comentários. Fique muito à vontade aí para trazer o seu conhecimento e contribuir com aquilo que você acredita. Tá bom? Então, como eu falei, temos as leituras comentadas no canal do YouTube. No Instagram, conexões.crenças, a gente também tem cortes dessas leituras. A gente tem todas as manhãs a leitura de um salmo. Então, já completando um mês aqui que a gente vem fazendo a leitura dos salmos. São 150 salmos, um por dia. Isso vai levar aí uns 5 meses, mais ou menos. Depois a gente vai introduzindo outras orações, enfim. Também aceitamos sugestões, mas a ideia é iniciar o dia com uma vibração elevada, com uma prece, com uma oração, nos conectando com Deus, nos conectando com o divino, para que a gente possa, com isso, fazer o nosso dia mais feliz, né? O nosso dia de melhores resultados em busca do nosso processo evolutivo. Tá? E temos outras coisas também no Instagram, outras postagens que tem a ver aí com o conteúdo do canal, que é espiritualidade, física quântica, vibração, energia, enfim, tudo aquilo que nos remete a Deus, nos conecta com Ele, tá bom? Então essa é a proposta do canal. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Lá no Instagram também, curta, compartilhe, fique ligado aí nos materiais que a gente publica lá também. Então, aproveitando, né, dizendo que nós temos lá e-books ilustrados, né? Agora a gente está com o e-book ilustrado do livro de Êxodo. Então, conforme a gente vai avançando também na leitura da Bíblia, a gente vai colocando os e-books ilustrados dos livros, né? Então nós temos já de Gênesis e de Êxodo. No link da bio do canal você consegue baixar o livro de Êxodo. Se você quiser o de Gênesis também, você me manda uma mensagem no direct que eu mando o link para você, tá bom? Só está lá o de Êxodo, a gente vai substituindo, mas a gente pode enviar também depois se você me mandar um direct, ok? Aproveite, porque é bem bacana, é um resumo do livro, né? Para você guardar e quando tiver alguma dúvida, quiser consultar. E é um livro bacana, bonito, ilustrado, tá bem bonito mesmo, tá? Antes da gente começar na leitura de hoje, eu queria só falar também da Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto. Então são eles que fazem todo o nosso suporte técnico aí, né, na parte de criação do site, criação do nosso blog, na criação de conteúdo também, dos e-books, na roteirização, no direcionamento mais estratégico também do canal. Ajuda também nas edições, né?
nas publicações, enfim, é o nosso braço direito, braço esquerdo aqui. Então, é o meu rosto que aparece aqui, mas tem muito trabalho por trás e eles são responsáveis por boa parte desse trabalho também, junto comigo, tá bom? Então, se estiver precisando de um parceiro digital aí, procura lá no Instagram, o @climadigital, ou então no site deles, www.climadigital.com.br. E é isso, galera. Todos os recados dados. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Vamos dar início aqui à nossa leitura de hoje. Hoje, como eu já mencionei, a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos. Marcelo, mas por que você lê o Livro dos Espíritos se você fala que esse canal não é um canal religioso, é um canal espiritualista? É exatamente por isso, né? É claro que eu não posso negar, né, a minha origem. Eu tenho formação espírita, né? Para quem não sabe, porque existe muito preconceito e muita desinformação, o espiritismo tem base cristã, né? Então nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos na Bíblia. E assim, por isso que eu leio a Bíblia e o Livro dos Espíritos, né? Porque a oportunidade de ler a Bíblia inteira, eu nunca tinha feito isso, eu estou fazendo isso pela primeira vez. O Livro dos Espíritos eu já li, mas eu estou trazendo o Livro dos Espíritos exatamente para desmistificar, entendeu? Para mostrar que, primeiro, que ele foi construído com uma base científica. E se você tem dúvida disso, dá uma olhada nos primeiros vídeos que eu fiz lá no playlist do Livro dos Espíritos, que você vai entender por quê. Kardec era um professor, lá explico bem, explico direitinho, e mostrar que não tem nada de muito assustador, né, no Livro dos Espíritos. Simplesmente tem muita lógica, muita ciência na comunicação, e tudo faz muito sentido. Então a proposta realmente é desmistificar, é trazer essa verdade aí à luz para muitas pessoas que porventura têm preconceito, não conhecem, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar e tem medo, enfim. É um canal aqui livre, como eu falei, então fica à vontade aí para buscar o seu conhecimento e formar a sua crença da forma com que você achar melhor, tá bom? Simplesmente eu estou trazendo conteúdo, informação para vocês. E chega de falar, né, Marcelo? Vamos lá vamos aos costumes, vamos ao trabalho. Bom, nós vamos hoje ler o capítulo 5. O capítulo 5, ele é bem sui generis, né? Porque o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? Normalmente as perguntas são perguntas e respostas curtas. O capítulo 5, ele é uma pergunta e resposta única. É a pergunta de 222. E ele tem, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, né? Então, é um capítulo longo, só de uma pergunta, né? Eu acredito que talvez a gente consiga ler ele inteiro hoje, mas vamos ficar nele só, né? Então, não sei se dá para a gente, de repente, avançar. Vamos lendo, a gente vai ver, né? Se de repente dá para ir avançando, mas é um capítulo bem diferente. Ele fala, é o capítulo 5 do livro 2, e ele fala sobre, o título é Considerações sobre a pluralidade das existências, tá? E a gente sabe que o livro, ele tem uma parte de perguntas e respostas, né? As perguntas são feitas por Kardec aos espíritos e as respostas são dadas pelos espíritos, né? E tem também uma parte onde tem os comentários de Kardec, né? Dependendo da pergunta e da resposta, tem um trecho que ele faz os comentários, né? Então, vamos lá, vamos ver o que fala aqui esse capítulo, Considerações sobre a pluralidade das existências. Capítulo 5, né? Pergunta 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose,
pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos, porém, qualquer que seja uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira absoluta: a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Então, ele diz aqui que a questão da metempsicose, né, que é o conceito da reencarnação, da pluralidade das existências, isso gera um conceito muito disseminado no passado, né, vindo dos indianos, de Pitágoras, etc., com uma pequena diferença. Essa turma do passado acreditava que o homem pode encarnar no animal e vice-versa, como os indianos acreditam até hoje, até por isso que a vaca é sagrada lá, etc, etc. Né? A doutrina espírita desmistifica isso, diz que não, é todo um processo evolutivo e não há involução. Uma vez que você deixou de ser um animal irracional, passou a ser um animal pensante, né? Racionalmente, como ser humano, você não regride. Continuando. Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-se apenas sob um ponto de vista mais racional, mas mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador. Despojada dos acessórios da superstição, uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui porque todos os espíritos não parecem de acordo com este ponto. Isso faremos mais tarde. Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista, e a abstração feita de toda a intervenção dos espíritos deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria não foi ensinada por eles, e mesmo por ela não foi jamais por eles cogitada. Coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e outra hipótese, a saber, a da pluralidade da unidade das existências corpóreas, e vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Então, ele tá propondo aqui um desafio lógico, né, a entender essa questão. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a terra as faz pularem de furor. Temos só uma coisa a lhes perguntar. Se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Ou seja, Deus não está preocupado com aquilo que a gente pensa. Ora, de duas coisas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Óbvio. Se existe, embora os contrarie, seria preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão, eles se reencarnarão. Protestarão inutilmente como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por ela. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para os tranquilizar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam, e se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados.
Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito neste mundo, e podem, a partir dessa vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Então, ele diz aqui que o simples fato de as pessoas negarem porque acham que é muito, tá bom, assim, beleza, isso não significa que ela não existe, né? Porque isso é um questionamento de Deus e nós não temos essa grandiosidade toda para questionar Deus, né? E existe uma grande falta de conhecimento aqui, porque se as pessoas conhecessem de fato o que é a reencarnação e o que ela traz, não teriam tanto receio. Supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte, e não àqueles que tomam o nada por perspectiva, que pretendem afogar sua alma no todo universal sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser o mesmo. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que se reprimir, não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outros, uma vez que não teria consequências? Se a pessoa admite que existe vida depois da morte e que não tem uma outra vida, por que não eu faço tudo que eu quero e dou uma banana para os demais, né? E aproveito a minha vida de forma livre? Credes que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz segundo o que fizermos durante a vida. Tendes, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que deve sê-lo pela eternidade. Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos, os que existiram sobre a terra, e de ter assim o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Não. Admites que há homens que valem mais que vós, que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Muito bem. Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que seria a vossa, como admites, e supondo que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderia ser, enquanto tendes diante de vós seres que gozam uma felicidade perfeita. Quereis trocar vossa posição com uma deles? Sem dúvida diríeis: o que é preciso fazer? Menos que nada, recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer melhor. Hesitaríeis em aceitar mesmo ao preço de várias existências de provas? Tomemos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência de escassez de seus recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia se for preciso. Que importa isso se eu vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, aqui ele está dizendo que exatamente isso, né? Se a gente soubesse, né, tivesse a certeza e a convicção de que você vai ter uma eternidade de felicidade, você não se dedicaria, não se esforçaria para conseguir chegar a essa felicidade suprema, eterna. O conceito aqui da reencarnação, né? O que é uma vida do ponto de vista da eternidade? 70, 80, 90 anos, o que significa isso do ponto de vista da eternidade? 1 segundo, 1 minuto. Raciocinemos dessa maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes de lhe dar os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu seu operário,
malgrado suas súplicas e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: Perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o seu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. A necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Será Deus, a própria clemência, mais impiedosa que um homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é iminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese à outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob outro ponto de vista. Sempre a abstração feita do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Uma abstração aqui, né? Está fazendo para que a gente exercite o pensamento filosófico para chegar a uma conclusão lógica. Então, é o que ele diz. Se você tem duas situações, né, onde você tem uma chance de se redimir, onde que você é julgado para a eternidade, o que parece mais lógico de Deus fazer? Né? Se Deus é infinitamente bom e misericordioso, será que Deus vai julgar de uma forma definitiva os seus filhos? Somos filhos de Deus, né? Você como pai, como mãe, o que faria com seu filho? O julga de forma definitiva ou lhe dá mais uma oportunidade, mais uma, tantas quantas forem necessárias? Então, a lógica nos leva, né, a essa, pelo menos a minha, a essa conclusão. Continuando. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isso é evidente. Então, se você não reencarna, você só tem uma existência corporal. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento, e se esse estado não consistiria de alguma forma uma existência. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesmo? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num ou no outro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo que antes da reencarnação ela não tinha senão faculdades negativas. Colocamos as seguintes questões. Primeira, tem 6 questões aqui. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Nós temos os talentos, né? Cada um tem os seus talentos, cada um tem suas aptidões, dependente da educação. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? A gente vê crianças muito pequenas já tocando um instrumento, falando muito rápido, tendo habilidades específicas, né? De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Tem habilidades, né? Ideias, né? Pensamentos, tendências. De onde vem para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? A gente percebe isso, né? Crianças que têm comportamentos índoles bem diferentes, né? Dentro da mesma família, muitas vezes. Por que certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que outros? A gente percebe isso também. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança potentote, recém-nascida,
e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Será? A gente consegue crianças só com a educação, não só, né, mas com a educação mudar? Claro, a gente muda com a educação, mas você será que consegue transformar a essência daquela criança? Perguntamos: qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isso depende do organismo? Então a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então, por que a superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Então, por que essa parcialidade, né? Porque uns têm, outros não. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distante do ponto de partida. Absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reúne em um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu caia sobre todos os dias que precederam e que na vossa ignorância os creiais nascidos no mesmo dia. Perguntareis naturalmente por que uns são grandes e outros pequenos, os velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas se a nuvem que oculta o passado vem a se dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo e tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não partimos de um fato patente, incontestado, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicado em todas as anteriores correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica? Então, é isso, né? Essa explicação, essa metáfora que ele faz é sensacional, né? Você tem indivíduos de diversas idades, em diversos momentos do processo evolutivo, né? Isso explica as desigualdades. Tem alguma outra doutrina que explica essas desigualdades de uma melhor forma? Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez é a sua raça? Se é um homem, que Deus o fez, e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? Faz mais sentido, né? Vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Também tem algumas perguntas que ele vai fazer. Se a nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição ou perspectiva do selvagem e do homem civilizado? Estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição
daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal, porque não pôde se esclarecer, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Punição eterna. 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas por que um que se esclarece há milhões que morrem? Mas por que? 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas por um que se esclarece há milhões que morrem, cada dia antes que a luz chegue até eles. Qual o destino desses últimos? São tratados como réprobos, no caso contrário, que fizeram para merecerem estar na mesma categoria que os outros? Por quê, né? Essa diferença. 5. Qual o destino das crianças que morrem em idade antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor, sem haverem nada feito para merecer? Por qual privilégio estão isentos das tribulações da vida? Então, por quê, né? Por que essas escolhas são assim? De novo, né? Vamos buscar a lógica. Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Admite as existências consecutivas e tudo se explicará, conforme a justiça de Deus. O que não se puder fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais, que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos aos mais gerais. Qualquer que ele seja, dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isto seria, pois, a subversão da religião. Aqui tem um ponto importante depois que eu quero dividir com vocês. Vamos ver se ele vai falar, senão a gente fala. Nosso objetivo não é tratar essa questão neste momento. É-nos suficiente termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela obstinasse contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos dados como artigos de fé? Quando a evidência se panteou, a Igreja se colocou a seu lado. Se está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo dessa doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. Mais tarde, mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa desta doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Então, assim, ele vai trazer aqui que a reencarnação está no Evangelho, na Bíblia. Quando a gente fala está no Evangelho, algumas pessoas perguntam, mas qual Evangelho? A Bíblia. Só existe um Evangelho. O que conhecemos como Evangelho segundo o Espiritismo são análises feitas através do Espiritismo sobre passagens do Evangelho. Mas o Evangelho é um só, é Jesus. O Evangelho não é um livro. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. Então vamos lá. Aí ele vai trazer algumas passagens aqui.
Abre aspas. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: Por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Aqui está uma evidência da reencarnação dentro do Evangelho. João Batista é a reencarnação de Elias. Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Então, exatamente isso, né? A doutrina espírita ela traz toda essa bagagem aí cristã, com a lógica da reencarnação. Raciocinamos, como dissemos, abstração feita de todo ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões até então insolúveis. Então tem muita lógica, né? E acho que é isso que é para mim é o mais importante, a lógica. Viesse ela de um simples mortal, e a teríamos adotado da mesma forma, e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. No momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, se obstina em uma ideia falsa. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora a vinda dos espíritos se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, porque sabemos, por experiência, que não é preciso aceitar cegamente tudo o que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é de ser lógico, mas existe outro que é de ser confirmado pelos fatos, fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar como paciência, de observar com paciência e perseverança na presença daqueles que não permitem mais a dúvida. Quando esses fatos se popularizarem como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Conheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto, e sem ela é inexplicável. Que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. Então, assim, já faz 200 anos quase que isso daqui foi trazido, né? E ainda não tem a disseminação grande, né? Trazida por essa verdade lógica, né? É interessante isso, porque quando você quebra a questão da reencarnação, quando você aceita a reencarnação, você quebra uma série de conceitos que ajudam a manter as pessoas numa cegueira, né? Esse é o fato. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Abre aspas aqui. Versículo 3, 4 e 5. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: Em verdade,
em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer na segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes no que te disse, é preciso que nasçais de novo. Então, ele termina esse capítulo 5. Então, assim, a própria passagem do Evangelho traz explicação sobre a reencarnação, né? Sobre que é necessário que você nasça novamente da carne, né? Da água. O nosso espírito é feito o quê? 75% de água, 80% de água. A gente, quando nasce, não está na água, né? O útero da mãe, na placenta, não tem água ali. Então é isso, é trazer a lógica, né? Existe, na história se diz, né? E eu não tenho, assim, essa informação, esse conteúdo... Então, assim, claro, né? Para mim, assim, eu já ouvi pessoas dizendo, não sei, nunca li a respeito, mas eu já vi mais de uma pessoa dizendo que a reencarnação ela era aceita na Igreja Católica até o ano de 550 alguma coisa, quando, por influência de uma rainha, de uma imperatriz romana, foi tirado do catolicismo a reencarnação, porque ela não queria perder o seu poder por causa disso, né? Porque as pessoas podiam achar, você é imperatriz agora, quando você nascer de novo você vai ser plebeia, né? E vice-versa. Então ela não queria admitir que ela ia perder aquele poder dela, então ela mandou o imperador tirar o conceito da reencarnação da igreja, da Bíblia, né? Então, enfim, era aceito, deixou de ser aceito por manipulação do homem, né? O fato é, a lógica nos mostra que faz total sentido, né? Senão, Deus não seria totalmente bom e misericordioso se ele condena a eternidade filhos seus por uma incapacidade de realização momentânea, né? Não faz o menor sentido isso. Então, por si só, para mim, pelo menos, isso é suficiente para que eu entenda que a reencarnação faz parte da obra da criação, certo? É isso, pessoal. Então, na semana que vem, a gente dá início no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, né? Espíritos errantes, mundos transitórios, lembranças da existência corporal, enfim, percepções, sensações, enfim. Vamos avançando aqui na leitura, a partir da pergunta de número 223. Agradeço a todos aí que estiveram comigo nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, suas percepções, suas dúvidas também. Fique à vontade de colocar aí nos comentários. A gente vai respondendo aí conforme for possível, tá bom? Nos sigam aí no canal do YouTube, dê o seu joinha, compartilhe, clique no sininho para ser avisado quando eu tiver novos vídeos. Faça seu comentário, como eu já falei. Nos sigam lá no Instagram também, compartilhe, dê seu joinha. Enfim, acompanhe os nossos salmos. Se você quiser fazer parte de um grupo de estudo, a gente tem o grupo de estudo do livro A Caminho da Luz também. Está convidado, deixe seu recado, deixe sua mensagem aí no direct que eu lhe mando aí as instruções para fazer parte do grupo. E é isso, vamos cada vez mais aí trazendo conteúdo e conhecimento para esse canal. Desejo a todos aí uma excelente sexta-feira, que todos possam ter um ótimo final de semana, aproveitem com suas famílias e segunda-feira, às 9 da manhã, estaremos aqui novamente para a continuidade da leitura da Bíblia Peixeira. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço, valeu.